Agora, eu respondendo a pergunta do Vitão, do Elivelton, com os títulos que você está citando, por que o Corinthians está fundado em dívidas? Essa é uma dúvida do Elivelton e minha, Fabrício, também. Eu tenho essa dúvida aí também. Só completando, segundo Wesley Mello, diretor financeiro do Corinthians, que veio falar com a gente aqui no Papo Fiel, o Corinthians tem uma dívida mais ou menos na faixa de 1,6 bi. Com o estádio e sem o estádio. Eu irei responder essa pergunta fazendo uma outra pergunta. Existe algum clube superavitário no Brasil? Nenhum. Não existe clube superavitário no Brasil. Não existe clube hoje que não tenha dívidas. Me diga um clube no país que não tem dívidas. Falam do Palmeiras aí, que acertou. Acertou o quê? Falam que a tia Acertou Leila o quê? lá resolveu o BO. Eu não sei também. Cascão, Palmeiras é deficitário. O Palmeiras deve. O Corinthians deve. O Flamengo. Veja a dívida do Atlético Mineiro. Eu não estou aqui justificando. Mas a questão é essa. A gente pode pensar o seguinte. Se o Atlético tem dívida, se o Flamengo tem dívida, se o Bala Mistura tem dívida, a gente quer que o Corinthians não tenha. Claro. A gente pensa assim, né? Claro. Eu não vou dizer que o Corinthians não tenha dívida. O Corinthians pode ter dívida, mas não nesses números estratosféricos. Isso eu discordo radicalmente. Entretanto, nós temos aqui que também colocar que neste período o Corinthians não conseguiu vender jogadores no mesmo porte, na mesma quantia que venderam o Flamengo, que venderam o próprio Palmeiras, o próprio São Paulo. Houve uma escassez de recursos no cofre do Corinthians. Hoje, isto está modificando. O Corinthians está exportando jogadores. Muito embora eu ainda, na minha avaliação, são valores aquém do que deveriam ser vendidos. E até em cima disso, o meu timão trouxe uma informação com o Rodrigo Vessoni de que toda a negociação feita pelo Corinthians, o Corinthians vai vender um jogador, ela tem que passar e tem que ter o crivo, a assinatura, o carimbo do Core. Se não tiver, não vai. A não ser que não passe 40 mil salários mínimos. Essa é a informação. Isso procede? É realmente assim que funciona? O Corinthians vai vender o Murilo, vamos imaginar, o Murilo. Vamos vender ele por 39.089 salários mínimos. Só para poder vender porque e não tem que justificar nada para o Core. É real isso? Precisa passar pelo Core ou não? Sim, é real. Entretanto, você imagine, o Corinthians comprou agora o Matias Rojas, que é um espetáculo de jogador. Se tivesse que passar pelo Core, olha, nós queremos trazer o Matias Rojas. Essa negociação seria extremamente dificultada. Não, mas estou falando mais em relação às saídas, não às chegadas. Tanto faz qualquer saída ou qualquer chegada acima de 40 mil salários mínimos deveria passar pelo Core. Mas não passa. Não passa porque é complexo. É muito complexo. Você vai vender o jogador. Por exemplo, para ilustrar, vender o Pedro agora. Olha, nós vamos vender o Pedro por tantos milhões. Se fosse passar pelo Core, não avançaria a negociação. É cláusula da Constituição. Por que não passaria? Porque senão não vai passar. Porque pela demora? Vaza para a imprensa, vaza para a torcida. Uns vão ser favoráveis, outros serão contrários. Passa-se uma negociação ser travada, São quantos? O Core é formado por quantas pessoas? O Core é formado por 10 conselheiros eleitos dentro do próprio Conselho Deliberativo, certo. Por todos os ex-presidentes de diretoria e por todos os ex-presidentes do Conselho Deliberativo. Ao total são quantas pessoas, mais ou menos, ali? Hoje são 10 trienais que são eleitos. Nós temos ex-presidentes Andrés, Mário Gobi, Roberto de Andrade. Ex-presidentes do Conselho Deliberativo, Dr. Guilherme Strenger, Dr. Carlos Senger, Dr. Gasparian, Dr. Ademir Benedito, e pode ter aproximadamente 20 pessoas. Aproximadamente 20 pessoas. Então, mas esse é um grupo de 20 pessoas, e realmente o receio, a informação vai vazar e tal. Mas vaza. Mas não é que vai vazar, vaza. É absurdo. Mas não seria ideal, então, mudar o estatuto para não ter esse... Boa, Cascão. Este, na minha avaliação, seria o primeiro ato de um próximo presidente. O que está ocorrendo, e não houve mudança, porque às vésperas das eleições foram propostas alterações estatutárias na penúltima. Na atual, na gestão do Duílio, também foi formada uma comissão para reforma estatutária, mas não andou. Primeiro porque esta comissão era uma comissão muito gorda, uma comissão de 20 pessoas.
virou convenção de condomínio. Você não pode querer reformar o Estatuto do Corinthians com 20 pessoas. É muita gente. Horas. Depois houve uma briga porque não havia mulher na comissão. Reforma-se todos os procedimentos, porque não havia mulher. Começa tudo novamente. Então, houve um imbróglio nessa reforma estatutária. Houve propostas votadas, reprovadas, ou não passaram por essa comissão, e que alguns outros conselheiros, não conformados por não terem as suas propostas aprovadas, por não serem colocadas para votação, refizeram, reprovaram, tentaram modificar, e foi um imbróglio tremendo. Mas isso seria o primeiro ato na próxima gestão. Assumiu a cadeira dia 1º de janeiro, no dia 2 já se convoca, forma-se uma comissão enxuta, com representantes que tenham conhecimento do Corinthians e do Estatuto do Corinthians, para que essa reforma seja realizada de uma maneira positiva, de uma maneira programada.